Y la creatividad de Gómez Bolaños, que sus primeros maestros bien habían diagnosticado como própria de um geyser. Então, esse geyser aqui seria um geyser, que são como é que a gente fala? Aquelas fontes de água que vão assim acima de 10 metros de altura em alguns lugares. Aquela fonte forte de água quente com erupção ao contrário, assim. Então, aqui o que eles quiseram dizer como que ele era uma fonte inspiradora. Então, né, toda esse jeito dele como ator, escritor, comediante, diretor, dramaturgo, né, ele era um gênio, ele era uma fonte de inspiração. Isso que o programa se extendiera a 1 hora. E se llamó entonces Chespirito. Se convirtió entonces en un espacio de sketches. Aquí nace el Chapulín Colorado e para 1971 havia chegado el Chavo del Ocho. Essa palavra aqui, ó, ela vem do inglês, tá? E ela quer dizer uma obra de curta duração, tá? Então, ele tinha aí algum tempo curto, não era uma coisa muito extensa, vamos dizer assim. E aí, continuando, El Chavo del Ocho era um ninho que vivia em um barril. Então, a gente tem aqui, ó, ele morava num barril. Em uma vecindade. Vecindade vem de vecinos, que é na vizinhança, como poderia haver sido qualquer da cidade de México ou, quiçá, talvez, aventuremos-nos de qualquer metrópole de América Latina. El Chavo não tinha nome, pero sí um sonho, uma torta de jamón. Então ele tinha lá um sonho de comer uma torta de presunto. Em Espanha, uma bocata, que seria um bocadilho, um tipo de sanduíche. Sofria humilhações. Então, atenção, ele sofreu bullying aqui, né? Humilhações. Pero su ingenio lo salvava. Mas seu gênio o salvava, a sua inteligência o salvava. Ele tinha lá, ele era humilhado, mas ele conseguia dar a volta por cima. Os personagens de La Vecindad hacían una burla del enraizado clasismo de la sociedad mexicana. Chusma, chusma, gritaba el supuesto niño bien de aquella peculiar tropa, que en realidad era um muchachito de enormes mofletes que se refugiava atrás das faldas de sua mamá. Então, o chusma chusma é a frasezinha do Kiko, né? Então, ali quando falam uma criança, né, um muchachito de enormes mofletes, mofletes são as bochechas grandes do Kiko. E ele se escondia atrás das saias da mãe. Sus programas bajo distintos nombres se transmitieron por décadas por la televisión mexicana e em todo o continente através de televisiva. Então, o canal que, né, divulgava ele era da televisão mexicana por todo o continente. Então, ele ficou conhecido no continente aqui na Latinoamérica. Llenaba estádios em toda a região, pero es que a América Latina de Roberto Gómez Bolaños lo amaba e o sentimento era mútuo. Então, toda a América Latina o amava muito e esse sentimento era mútuo. Salvadoreños, chilenos, brasileños, peruanos, por igual. Ustedes mexicanos se creen que por haber inventado el Chavo del Ocho han inventado al mundo, ¿no? Decía un peruano en Madrid hace poco más de un año. En México el amor por Chespirito se lleva por dentro e incluso es conflictivo. Hay algunos que lo niegan de plano. Y no es común que se proclame, pero el hecho es que su programa no se ha dejado de transmitir y los derechos por sus personajes generan tantas ganancias que han provocado terribles peleas entre los outroras amigos do elenco. Então, o que aconteceu aqui, né? Ele fez tanto sucesso e que gerou, né? E sucesso gera fama, que gera ganância. E entre quem? Entre brigas, ó, terríveis peleas é brigas, entre os outrora amigos del elenco, ou seja, entre os outros atores. Em México lo han acusado de hacer um humor simplón, de pastelazo, incluso insultante. Pero él, en el servicio militar, recordava que um dia se quedou dormido quando era o momento de hacer honores à bandeira. Então, ele como militar, ele
dormiu no hasteamento da bandeira. Quando se iba el lábaro patrio, e todos os jovencitos que cumprem a tarefa devem estar firmes e sérios, né, que é o lábaro, quer dizer, o estandarte, né, da bandeira, pois Gómez Bolaños estava dormido, e quando lo despertaram, lo único que se le ocurrió dizer foi: "E a mim que me importa, carajo?" Então ele xingou ali, né, depois que ele acordou lá na fila da bandeira. Crasso error, esse crasso error seria grande erro. Su superior, ya bajados los ánimos, le dijo: "Antes no te mandé fusilar." Chespirito reflexionaba: quizá yo sí merecía algo semejante, pero la verdad es que no solo amo entrañablemente a mi país, las entrañas, sino que me encanta nuestra bandera y siento algo muy bonito cuando la veo. Então, isso foi tirado, né, do site El País, na parte de cultura, em 3 de janeiro de 2016. As questões agora. Las creaciones más famosas de Chespirito, El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, surgieron de la buena acogida del programa de los supergenios de la mesa cuadrada. El fragmento del texto que comprueba la popularidad del dicho programa es, ou seja, a parte do texto que diz que esse programa é popular. Popular quer dizer que caiu no gosto das pessoas, que todo mundo assiste. Então a gente tem ali éxito instantâneo, una suerte de tertulia, y se llamó entonces Chespirito, problema discutido, problema resolvido, se convirtió entonces em um espaço de sketches. Então, se a gente for pensar na ideia de popularidade, né, na ideia de que todo mundo está assistindo, não tem como não ser esta aqui, né? Êxito instantâneo, sucesso instantâneo. Número 8. El texto señala algunas características del Chavo del Ocho. La excepción, ou seja, aqui não é, tá? Su protagonista não vivia em uma casa, perdão, ele não morava numa casa? Sim, ele morava num barril, né, de acordo com o texto. Su protagonista estava obsessionado por uma certa comida? Qual era o sonho dele? Então, o sonho, a obsessão dele era uma torta de presunto, né, uma torta de jamón. Tá certo? Seu cenário reflejava um entorno tipicamente latino-americano, né? O cenário dele tudo, né? Estava nesse envolto, né, latino-americano? Sim. Seus personagens satirizavam elementos da sociedade mexicana? Tiravam um sarrinho, assim, né? Da sociedade mexicana da época? Sim. Sobrou a última. Seu protagonista é despreciado, sem possibilidade de sair desta situação. Qual é o erro nessa frase? Ele é desprezado? Sim, ele era humilhado. Porém, ele, com seu engenho salvava ele. Lá na frase, lá dizia que pero su ingenio lo salvava. Então, essa frase diz o quê? Que ele tinha possibilidade, sim, de sair de qualquer situação de humilhação. Aqui está dizendo que sem possibilidade, né? Então, essa é a errada, ok? Ele conseguia sair de todas as humilhações que colocavam para ele. Questão 9. Marca a opção em que o pronome lo não se refere ao actor Chespirito. E quando lo despertaram? Aqui assim, ó, é uma questão para vocês voltarem encontrarem cada alternativa. Lo han acusado, lo salvava, lo niegan, lo amava. Tá? Então, tem que procurar nos parágrafos. E quando lo despertaram a Bolaños, lá no 7º parágrafo. Então, tá certo. Em México, lo han acusado, acusaram a Chespirito, tá certo. Pero su genio lo salvava quem? Al Chavo, tá certo. Há alguns que lo niegan de plano. Esse lo niegan, quando falam em lo negam quem? El amor. Então não é a uma pessoa, porque o lo pode ser pessoa e pode ser coisa. La América Latina de Roberto Bolaños lo amaba. Então aqui, ó, né, essa aqui é a única que está falando de amor, não está falando da pessoa. Número 10. Aunque el programa El Chavo del Ocho obtuvo mucha fama, también se caracterizó por problemas como las duras críticas de los actores mexicanos al tipo de humor presente en la obra. Quando fala de outros atores, não foram sobre críticas, né? Foram sobre a ganância. Las batalhas entre los componentes del elenco por los derechos de sus personajes,
Então, aqui as batalhas, né, as peleias, as brigas entre os componentes do elenco, dos seus colegas de trabalho, né? Existe isso? Existe. Vamos ver as outras. La caída de audiência depois de muitos conflitos e seus companheiros? Não fala. La progressiva perda de prestígio por uma grande parte da população mexicana? Direta ou progressiva? El reproche a la transmisión ininterrumpida de episódios insultantes ao pueblo de México? Não. Então, a única certa aqui são as batalhas entre os componentes do elenco por los derechos de sus personajes. Número 11. Cuando estaba en el servicio militar, Roberto Bolaño se acuerda del día en que lo despertaron para hacer honores a la bandera. Se pode dizer que a resposta de Chespirito a seu superior nesse momento tuvo um tono de que a frase dele foi "e a mim que me importa, carajo". Então foi uma frase totalmente o quê? Irônica, insolente, respeituosa, compreensiva ou ameaçadora. Né? Colocando um palavrão junto, foi, obviamente, insolente. E questão 12, 13 e 14. Marca a opção em que o vocábulo entre parênteses seja sinônimo ao subrayado. Então, sinônimo um do outro. Quizás eu sí merecia algo semelhante. Quizás é talvez. Talvez é a mesma coisa que certamente? Não, certamente é algo muito certo. E quizás é incerto, é uma possibilidade. Então, errado. Los televidentes mandavam perguntas de atualidade. Televidentes são telespectadores, que eu coloquei lá no texto para vocês. Quer dizer adivinos? Aqui está colocando como vidente, aqui ó, colocando como vidente para ser adivinos. Então, tá? Não tem relação, tá errado. Los personajes de la vecindad hacían una burla. Vecindade vem de vecino, que é vizinho. Vizinho, verdade? Não. El Chavo del Ocho em milhões de hogares de América Latina. Hogar significa lar. Lar e casa são sinônimos, então essa é a correta. Quando se diz lábaro pátrio, lábaro é a bandeira. Orgulho e bandeira são sinônimos? Obviamente não. 13. Em la declaração de Roberto Bolaños, pero la verdad es que no solo amo entrañablemente a mi país, sino que me encanta nuestra bandera y siento algo muy bonito cuando la veo. Então eu tenho aqui ó, o no e o sino. Lembra que o sino sempre vem com uma negação anterior. Então, a conjunção subrayada introduz entre as orações que une uma noção de contraposição, restrição, suma, tempo ou condição. Atenção que o sino ele é uma conjunção que pode ser adversativa, tá? Ou seja, de contraposição, e pode ser de soma. Então, a gente tem duas coisas aqui, tá? Então, aqui eu tenho que analisar este sentido aqui, porque ela pode ser as duas, dependendo do contexto. Então, aqui eu estou falando, pero la verdad es que no solo amo entrañablemente a mi país, sino que me encanta nuestra bandera. Eu não somente amo, pelas minhas entranhas o meu país, ou seja, no meu corpo inteiro, nas minhas veias, meu sangue, mas sim, eu amo a nossa bandeira e sinto algo muito bonito. Então, são duas coisas positivas. Então, aqui só pode ser suma. E 14, de las afirmações sobre o texto que seguem, la única verdadeira es, aqui cortou um pouquinho, Roberto Bolaños não se dedicava unicamente à atividade de atuar? Ele só atuava? Não. Ele não se dedicava unicamente? Sim. Essa aqui já é a verdadeira. Ele era ator, ele era diretor, ele era dramaturgo, ele era mil e uma utilidades. Chusma chusma era uma das repetidas frases anunciadas por El Chavo? Não, é pelo Kiko. El Chavo era um chico pobre que despertava a envidia aos outros personagens do programa? Não tinha inveja ali, né? Do personagem. Televisa foi a responsável pela transmissão do programa de Bolaños em todo o mundo? Não foi em todo o mundo, foi só na América Latina, no continente. Os programas del Chespirito tiveram mais popularidade em Brasil que em qualquer país latino-americano? Mais no Brasil do que nos outros? Não. Então, comprovando realmente que é a letra A resposta. Aí, na sequência, vocês vão ter deberes, páginas 72 a 75. Tá? Isso aqui a gente vai corrigir na aula online da próxima semana. E leituras complementares, páginas 70 a 72.
vocês conseguem o gabarito dessas questões no plural, no site lá do plural,